Vamos ao nosso papo editorial da hora do almoço, porque tem um nome aí ventilado do Vasco que ontem ameaçou jornalistas. Espero que o cidadão não venha. Vou explicar o porquê após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso porque sábado a bola rola, como rola em São Januário, às 9h30 da noite. Vasco e Atlético Goianiense. É a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A penúltima será também em casa contra o Atlético Mineiro. E vamos despedir do Brasileirão 2024, ia falar 25, 24, contra o Cuiabá lá no Arena Pantanal. Bom, e ontem o Renato Gaúcho, desculpe, um técnico, um dos técnicos ventilados, vai surgir, olha, uma onda de especulação enquanto o Pedrinho não cravar nome no novo treinador. E ontem ele ameaçou jornalistas, né, após o empate do Grêmio contra o Cruzeiro em 1-1, né, que um cara questionou se ele fosse presidente do Grêmio, se ele manteria o Renato. E o Renato sempre foi, desde quando era jogador, arrogante, muito prepotente também, né? Ainda mais depois de 95, com aquele lendário gol de barriga, né, pelo Fluminense sobre o Flamengo. Mas ele sempre foi um cara muito arrogante. E o Grêmio está ameaçado de rebaixamento. O Grêmio não vence alguns jogos no Brasileirão. E o nome dele tem sido ventilado aí, que não ficaria no Grêmio no ano que vem. E isso, e ameaçou jornalistas, dizendo que uns estão falando, não citou o nome, mas falou que muitos estão fazendo fake news lá, e que na próxima ele não vai dar a entrevista coletiva, que ele foi por educação. Mas se ele for dar a coletiva, da próxima, ele vai citar nomes para falar onde os filhos dos jornalistas, os filhos que não tem nada a ver com isso, estudam para que uma coisa aconteça com os filhos desses jornalistas e aonde esses jornalistas moram, que a torcida do Grêmio sabe. Bom, tomara que esse cara não venha no Vasco. Ele já foi treinador no Vasco, teve uma boa passagem em 2006, mas foi um técnico do primeiro rebaixamento em 2008, que inclusive foi o último técnico do Pedrinho no Vasco. Foi pouco utilizado, inclusive o relacionamento dos dois na época não era bom. E eu na última coletiva, inclusive, o Pedrinho citou o Renato Gaúcho. Pelo jeito ele já, a mágoa do passado ficou no passado, mas espero que ele não venha. Bom, já pensou ele ameaçar Flávio Dias, o Emerson, o Marquinho, o Wellington Campos, que é um senhor de idade, Pedrosa, Marcos Jacob, do TDX do Vasco. Eu vou comprar briga. Porque não é. Ele pode ficar injuriado com uma certa notícia. Realmente tem jornalistas que jogaram o juramento para o escanteio
em nome de caça-cliques, né? E gera dinheiro. Inclusive tem um aí que não apura nada, só lê o que a Net Vasco posta como fosse verdade absoluta. E desculpem, isso acontece, pelo visto, acontece em todos os clubes, até eu dizer, não canso de dizer para vocês que falta isso aqui, algum maluco especular o Messi no Vasco, falta isso aqui agora no mercado de especulação, né? Ainda mais que o Vasco está teoricamente sem treinador para 2025. Um monte de nome, não está faltando isso para um maluco especular o Pep Guardiola. E, apesar do Pedrinho ter falado da responsabilidade financeira, ainda assim tem alguém dizendo que o Vasco está de olho num português que o Santos foi atrás, que ele pediu 2 milhões de mensagens. E, entretanto, todavia, ele perdeu toda a razão quando ameaçou, ainda ameaçando familiares desses jornalistas. Eu não sou pai, mas tem muitos jornalistas que é pai. Vai ameaçar? Ele falou que não tem medo de jornalista, ele não tem que ter mesmo. Mas talvez no Ministério Público, da Justiça, das páginas policiais, talvez ele tenha. Porque se acontecer alguma coisa com esses jornalistas, tem aí prova da ameaça dele. O futebol é um esporte apaixonante, mas também tem muita canalice, muita arrogância. No meio jornalístico já tem, muitos tem aquela marra como uma espécie de sobrevivência. E nesse meio do futebol também o Renato é uma prova disso. Soberba. E quando ele era jogador, ele também era arrogante. Inclusive, em 1986, ele foi convocado pelo Tele Santana, faria parte do grupo que iria para a Copa do México, mas ele saiu, foi para Gandaia, em um dia de folga, mas tinha hora para retornar à concentração. Ele passou da hora, pulou o muro, o Tele soube, ele, o Leandro, cortou o Renato Gaúcho. O Tele não iria cortar o Leandro, mas o Leandro sentiu solidariedade ao Renato, porque ele estava errado também e pediu dispensa da seleção. E até hoje ele teve não cansa de dizer que tem uma mágoa do Tele por causa disso. Antes do Tele morrer, eles fizeram as pazes, mas ele não cansa de dizer que tem uma certa mágoa do Tele, que ele acha que desculpa, ele podia ser punido de outra forma, que não iria prejudicar o Brasil. Ou seja, ele acha que ele sozinho ganharia a Copa de 86, que ele ia fazer frente com o Maradona, que estava no auge daquela Copa, a ponto de fazer um ontológico, driblando quase um time inteiro da Inglaterra. Então, é um cara que eu espero que não venha ao Vasco. E espero que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tome providências, já que ele ameaçou familiares. O jornalista não citou nome, a gente falou que na próxima vai citar nomes. Espero que ele cumpra a palavra, que o Ministério Público esteja ligado
tapinha nas costas é muito fácil. Agora, eu quero ver como lida com crítica. Então, um cara, só para não deixar isso passar a hora do almoço, mas é um cara que eu espero que não venha ao Vasco. Até o nosso boa noite, com resumo da quinta-feira do Vasco, e também faremos um. E para concluir a hora do almoço, eu estou muito preocupado com essas notícias que o Felipe vem impressionando a forma de treinar o time do Vasco. Bom, me parece estar aí desenhado uma forma que, se o Pedrinho tiver dificuldade de achar um novo treinador, e o Felipe ser efetivado depois. Com o Felipe sendo também diretor técnico. Como se nisso não houvesse conflito de interesses, mas vamos aguardar. Mas olha, 2 técnicos que saíram e se renovaram, que também não deixaram saudade, mas que também impressionaram na forma de treinar. Veja. É engraçado, desculpa, é engraçado que eles impressionavam jogadores, impulsionaram na forma de treinar, mas na prática não resultou em resultados, e muito pelo contrário. Espero pelo menos que essa impressão, essa coisa que deixar os jogadores impactados com a forma de treinar, resulte em resultado, com o Felipe. Então, até o nosso boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais. Conteúdo de Fórmula 1.